Vamos falar do assunto que mais está gerando polêmica aqui, que é a questão do Tacla Duran contra o Moro, essa briga. E se você pode nos nortear antes, eu vi que você falou que o Tacla Duran tem provas incontestáveis, né, contra o Moro. Mas eu tenho percebido também que tem visão de outros juristas que condenam o Tacla Duran. Então, como você vê isso? Olha, este caso, o que mais chama a atenção dele, desde o primeiro momento em que o Tacla me ligou e que eu estive na Espanha falando com ele, eu fui mais de uma vez até a Espanha falar com ele, o que mais chama a atenção é o fato de que o juiz, à época, o juiz da 13ª Vara, o ex-senador Sérgio Moro, impedia o depoimento do Tacla. Isso não existe. É o que eu tenho repetido, Bruna. O cidadão, quando chama alguém, arrola alguém para ser testemunha, ele tem o direito de ouvir aquela testemunha. E mais de uma pessoa no processo da Lava Jato arrolou o Tacla Duran como testemunha. E, com argumentos absolutamente pífios, sem nenhum tipo de base jurídica, o juiz Sérgio Moro sempre evitou esse depoimento. Ele tinha medo do depoimento. E nós vimos uma coisa extremamente interessante, que quando o Deltan, que é um comparsa do Moro, que era coordenado pelo Moro, quando o Deltan assumiu o deputado federal, há mais de aproximadamente um mês atrás, ele conseguiu, por 11-8, impedir que o Tacla fosse a uma determinada comissão da Câmara para falar. Isso é muito grave. Veja bem, é o que eu tenho dito. Eu não estou fazendo nenhuma acusação. Quando eu tive a primeira vez com o Tacla, já há bastante tempo, lá na Espanha, ele me mostrou documentos que são documentos que devem ser periciados, que se verdadeiros, e eu acredito que são verdadeiros, ele é uma pessoa que me pareceu séria, concatenada, inteligente, tem, todas as vezes que conversei com ele, tem começo, meio e fim, eu falo muito com ele por telefone, inclusive, que eu não quis advogar, porque existia uma hipótese de ter uma delação premiada, é um direito dele, mas eu, especialmente, não trabalho com delação premiada. Mas, então, o que é necessário que seja feito e está sendo feito. Nós temos hoje um juiz independente na 13ª Vara, que está fazendo o óbvio. O Brasil é tão interessante, especialmente do Poder Judiciário às vezes, que fazer o óbvio chama atenção e merece elogios. Ele está dando sequência a alguma coisa que estava estagnada na vara dele, que é ouvir esse senhor Tacla Duran. Ele foi ouvido, e aí é bom ressaltar para quem está nos ouvindo e para quem está acompanhando, que tem uma coisa, Rafael, que é o cuidado do doutor Apio, é muito grande. O Supremo diz que quando surge alguém que tem foro privilegiado, a investigação deve parar, ou mesmo o depoimento deve parar, e isso deve ser encaminhado para aquele lugar do foro, ou seja, o Supremo, ou seja, o STJ, que são os ministros do Supremo, no caso concreto, que vão analisar se aquele depoimento tem validade. Ou seja, para que não haja uma usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. E aí é interessantíssimo, porque o doutor Apio, ele disse no início da investigação, da oitiva que foi por videoconferência, que com razão o Tacla não quis vir com medo de ser preso, que tinha uma ordem de prisão, que foi revogada pelo juiz e que depois foi dita que tinha sido repressionada pelo desembargador. Então, veja bem, ele avisa, o senhor não deve falar sobre ninguém que tem foro. Isso significa que ele não pode falar nunca sobre ninguém que tem foro? Óbvio que não. O que tem que ser feito agora, na minha visão, é investigar os documentos que foram entregues. Já há, até onde sei, uma equipe da Polícia Federal que é extremamente competente, uma equipe da Polícia Federal que está fazendo uma perícia. Sendo verdadeiros esses documentos, Rafael e Bruna, a investigação não é difícil. Você tem lá um depósito na conta X. Você vai e quebra aquele período da conta, está comprovado se é o depósito. E depois você vai chamar a pessoa e dizer, vem cá, ele está dizendo que esse depósito aqui é porque ele estava comprando proteção. Por que tem esse depósito? A pessoa que recebeu o depósito vai ter que contar a versão dela. É assim que se faz investigação. Por isso que eu estou apoiando a investigação, não estou fazendo pré-julgamento. Porém, tem um fato que é muito interessante. Nós temos um inquérito específico no Supremo Tribunal Federal que investiga também uma série de questões que passa por essas pessoas que têm foro. Neste inquérito, o Tacla pode ser chamado para ser ouvido. Essa é uma outra questão.
O Tacla não pode chegar lá na primeira intenção, na 13ª vara, e levar evidências que porventura ele tenha, e provas e indícios, para investigar pessoas que têm foro. Mas é óbvio que no foro competente dessas pessoas, ele pode ser ouvido. E penso que será. Penso que será. É claro que tem uma dificuldade extra, que é o fato desse jogo, com o fato dele não vir ao Brasil. Só para explicar rapidamente, ele tinha uma prisão antiga que foi revogada, não tinha justificativa da prisão, até pelo tempo que passou e tal. Ele se comprometeu a vir ao Brasil no dia 13, se não me engano, do mês passado. Quando ele estava para sair, um dia antes, saiu no site do Tribunal Regional que o desembargador, que depois cedeu para o suspeito, porque tem relação pessoal muito próxima com o Moro, teria voltado a determinar a prisão dele. Aí houve um escândalo, que seria realmente um escândalo, e aí o desembargador disse, não, eu estou inclusive suspeito e eu não determinei a prisão dele. O Tacla ficou inseguro, eu cheguei a falar com ele mais de uma vez. E é normal, a pergunta que sempre se faz nessa hora. Você acha que eu tenho garantia de ir ao Brasil sem ser preso? Eu, como advogado, nunca direi isso. Evidente. Olha, o risco aí é seu, porque pode haver, ainda que depois seja revogado, o constrangimento de uma prisão e tal. Então, até onde sei, ele está disposto a vir. É muito diferente se ele estivesse podendo... Ele pode vir ao Brasil. Tem que dar a ele um salvo-conduto para ele vir ao Brasil, para que ele possa ir à Câmara, para que ele possa ir ao Senado, para que ele possa se manifestar frente ao juiz, frente ao Supremo Tribunal. Me parece que um dos dois que é citado, talvez a partir de amanhã, perca o foro. Se isso acontecer, as questões contra ele poderão ser levadas na 13ª Vara de Curitiba, porque há um julgamento importante amanhã no TSE que diz respeito ao deputado Deltan Dallagnol. Se ele realmente for cassado do mandato, como existe uma certa expectativa em Brasília, aí, sobre ele, as provas poderão ser carreadas na 13ª Vara. Interessante. Vamos acompanhar. E, Cacai, eu lembro muitas críticas, análises, até uma espécie de denúncia feita por advogados, se eu não me engano você, inclusive, né, porque as denúncias do Tacla Duran giram muito em torno de advogados, que são uma espécie de círculo de confiança da Lava Jato. Você entende que houve omissão da Ordem dos Advogados do Brasil em relação a advogados que atuaram próxima, ou junto, ou supostamente junto, se o Tacla Duran estiver certo? Mas, enfim, independente do Tacla Duran, você entende que a OAB teve uma espécie de omissão em relação ao exercício de certos advogados na Operação Lava Jato? Rafael, eu fui certamente o primeiro a falar sobre isso. Eu fui vítima, muitas vezes, desse grupo de pseudo-advogados ou de advogados que fazem parte de uma linha auxiliar do Ministério Público. Eu, por exemplo, tive que deixar a advocacia do Alberto Youssef lá no início da operação, porque eu tinha um habeas corpus que poderia trancar a operação, e os procuradores forçaram o Alberto a fazer delação e trocar de advogado. Isso é um escândalo. E depois, ao longo do tempo, isso eu denunciei, eu fiz uma petição lá em 2015, em setembro de 2015, uma petição dura que eu fiz. Depois eu comecei a notar, eu era advogado, certa feita, de uma pessoa muito conhecida no Brasil, que ocupou cargos importantíssimos, ele me procurou num domingo à noite, dizendo, Cacá, infelizmente eu recebi um recado dos procuradores que eu devo deixar você e devo contratar outro advogado. Eu falei com ele, olha, eu não vendo o resultado, você está com risco de ser preso, faça o que você quiser. Então, isso foi mais de uma vez. Então, é óbvio, é muito diferente um advogado que acompanha uma delação, que é um instrumento de defesa. Eu sou um crítico ferrenho, porque eu acho que a Operação Lava Jato estuprou o Instituto da Delação. Isso é uma coisa gravíssima. Tanto é que teve um procurador que reconheceu por escrito que as prisões eram feitas para conseguir delação. E esse cidadão não foi processado, não foi aberto um processo interno contra ele. Então, eles assumiram que isso era verdade. Eu tenho para mim, e falo isso há muito tempo, já mandei... Eu não tenho Twitter, eu não tenho essas coisas, mas eu já fiz mensagens no WhatsApp, mandei para vários grupos de advogados que eu tenho, dizendo que nós temos que pensar a responsabilização desses advogados, porque a gente sabe como é que funciona. Veja um livro do Emílio Odebrecht que lançou agora. Ele fala muito claramente de que havia e houve uma pressão para que
pudesse entregar ou pessoas que não tinham relação, para poder ter uma narrativa que era a narrativa que interessava o Ministério Público. Isso é gravíssimo. O advogado que, no meu ponto de vista, o advogado que acompanha alguém para uma delação e que aceita que o Ministério Público coloque A ou B para ser delatado, ou mesmo que mude a versão da espontaneidade, esse advogado tem responsabilidade criminal, para mim. Para mim, ele é um coautor de um possível crime aí de extorsão. Eu não sei bem, graças a Deus, eu tenho amigos na Procuradoria e tenho amigos na Polícia Federal que me falavam desde aquela época, Bruno. Cacai, várias vezes eles falam, entrega o Cacai. Entrega em quê o Cacai? Ele é advogado, entendeu? Assim como faziam com os empresários, assim como faziam com políticos. Eu advoguei para mais de 30 pessoas. Ainda assim, mesmo esses falsos advogados e o Ministério Público e o juiz contra mim, eu advoguei para mais de 30 pessoas na Lava Jato. E muitas vezes eu ouvia relatos de que meus clientes, senadores da República, governadores de Estado, eles eram obrigados, alguns delatores eram obrigados a falar dele. Por isso é que eu acho que não é correto que a gente faça um trabalho de aprofundamento, o Supremo está fazendo, o ministro Gilmar Mendes com muita, eu diria, com muita coragem até está fazendo, e tantos outros, o ministro Toffoli. Eu acho que não é possível que apenas aqueles delatores que fizeram, levaram informações falsas, esse juiz que, de certa forma, está punido. É porque as pessoas acham no Brasil que tudo tem que terminar em cadeia. Olha, um juiz ter todas as sentenças anuladas, ser considerado incompetente, é de uma gravidade ímpar. Se ele tivesse vergonha na cara, isso seria o bastante, não precisa nem ter mais nada, não. Vocês devem ter visto uma cena que viralizou essa semana, de um menininho de 8 anos de idade, se não me engano, no aeroporto, vai entrevistar o juiz Sérgio Moro e fala, o que o senhor acha do Supremo Tribunal ter dito que o senhor é um juiz corrupto, um juiz ladrão? Quer dizer, essa é a ideia hoje que a grande maioria da população brasileira tem desse senhor. Isso já é, no meu ponto de vista, uma penalidade gravíssima, gravíssima. Então, eu penso que os advogados devem sim ser responsabilizados. Acho que a ordem foi omissa nesse ponto. Acho que nós ainda estamos em tempo. Porque eu digo sempre, a Lava Jato não acabou. A Lava Jato ela deixou de fazer aquele show que era um show de instrumentalizar o judiciário e o Ministério Público para conseguir o poder, conseguiram num dado momento. Ela quebrou parte muito forte, especialmente as empresas de construção do Brasil. Ela fez uma mudança enorme em quem coordenava o pré-sal e a questão do petróleo. Ela desempregou milhares de pessoas, ela trouxe empresas americanas para o Brasil, mas ainda é muito importante que a gente faça uma investigação para poder responsabilizar, de fato, aqueles que foram os responsáveis por essa instrumentalização que levou à corrupção do sistema de justiça.